Ser produtivo é mais complicado do que parece e é uma das coisas mais importantes no dia a dia de qualquer motion designer. Como sempre, para quem não é inscrito, eu peço que se inscreva, que assine as notificações, dê um like no vídeo e siga o Learn Lemonade em todas as redes sociais, isso é muito importante. Também não esqueçam que as matrículas do curso Motion Design Essencial ainda estão abertas e as vagas estão acabando, então o link está na descrição do vídeo, acessa lá, garanta sua vaga porque a turma 6 já está rolando. Se liga só, ano passado a gente fez o Motion Design Manifesto, que foi uma série de palestras ao vivo aqui no canal do Layer, com vários artistas falando sobre várias coisas relacionadas a Motion Design. Uma dessas palestras fui eu mesmo que dei e tratava do lance de você ser produtivo sem ser destrutivo. E muita gente me pediu para rever essa palestra, mas como a palestra é exclusiva do Motion Design Manifesto, eu vou fazer então aqui um vídeo paralelo sobre o mesmo assunto, mas resumindo 1 hora de palestra em 7 tópicos importantes sobre isso, sobre como você pode ser produtivo sem ser destrutivo. Então eu anotei aqui no meu celular os 7 pontos mais importantes para resumir a palestra e resumir esse assunto também que é extremamente importante, porque produtividade é uma parada extremamente séria e pouca gente leva isso a sério, tá? Então vamos começar com os 2 pontos mais importantes, que é a definição do que é ser produtivo e a definição do que é ser destrutivo, e a partir disso a gente segue para os outros pontos, beleza? Então a primeira coisa é, o que é ser produtivo? Ser produtivo é conseguir executar o que é proposto no tempo em que temos ou no menor tempo possível. Em geral, esse tempo tem que condizer com as horas trabalhadas do dia. Então você ser produtivo, cara, é você conseguir cumprir uma certa tarefa no tempo que é proposto por você ou pelo próprio cliente, né, já que é prazo, convenhamos, mas esse tempo não pode extrapolar as horas trabalhadas do dia. Então, se aqui no Brasil a gente trampa 8 horas por dia, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Eu sei que na nossa área isso é bem difícil, é bem complicado, mas o processo de você ser produtivo é você conseguir produzir tudo que você precisa nessas 8 horas. E cara, dá para produzir sim. Se a gente sentar a bunda na cadeira e produzir, você consegue produzir em 8 horas muita coisa. É incrível o quanto dura 8 horas, tá? Número 2 aqui então é o que é ser destrutivo, né? Então, ser destrutivo é basicamente isso aqui, ó. Trabalhar demasiado, produzindo de modo desordenado por horas e dias sem fim, sem foco, organização ou cuidado, prejudicando sua vida pessoal, saúde e carreira ao longo prazo. Então, seguindo isso aqui, a gente pode perceber que a maioria das pessoas que trabalham nessa área nossa de motion design e animação são destrutivas, porque elas não seguem certos padrões de horário e também não seguem um fluxo de trabalho muito bem organizado, tá? Claro que a gente não vai generalizar aqui, mas a maioria das produtoras de estúdios e tal, todo mundo bate muita cabeça justamente porque existe uma desorganização muito grande, uma falta de comunicação muito grande. E aí com o tempo, cara, na indústria, você acaba se destruindo no processo de fazer produção, né? Enquanto você tenta ser produtivo, você acaba se destruindo, você perde saúde física e mental. Você atrapalha a sua família, você atrapalha a si mesmo, você atrapalha o próprio grupo que trabalha com você por causa desse tipo de postura desorganizada e de excessos até também de trabalho, né? Então você trabalha fim de semana, trabalha feriado, trabalha depois do horário, tudo isso pode parecer lugar comum, todo mundo faz, ok, então eu vou fazer também, mas não é bem assim, saca? Isso é um negócio que precisa ser reeducado no nosso meio, saca? Eu acho que você fazer 1 hora extra de vez em quando, ter que trabalhar no fim de semana de vez em quando, ok, isso é normal, tem projetos que vão pedir isso. Mas isso virar hábito, vai ser destrutivo para todo mundo. Então não pense que você trabalhar muitas horas é ser produtivo. Não pense que você trabalhar fim de semana, feriado e hora extra é ser produtivo. Isso tudo, na verdade, é ser destrutivo, principalmente se virar hábito, tá? Então lembre-se do primeiro ponto. Ser produtivo é você conseguir produzir aquilo que você precisa num tempo proposto e não se matar de trabalhar, né, por mais de horas, mais de dias, sem nenhum tipo de controle e organização do seu fluxo de trabalho. A gente vai para o ponto 3 aqui também, que é observe seus limites de atuação. Isso significa que observar o tempo que levamos para produzir certas coisas é essencial para termos um fluxo de trabalho consistente, seguindo prazos seguros e, por consequência, manter a produtividade em alta. Ou seja, tenha consciência do tempo que você leva para fazer certas coisas para que você não aceite jobs que vão te destruir no processo. Se você aceita um projeto e fala, não, eu faço em 4 dias e você vai levar 10, você vai ter que trabalhar, né, dobrado para conseguir entregar naqueles 4 dias, sacou? Então tenha muita consciência do tempo que você leva para fazer certas tarefas, certos tipos de animação, certos processos, para que você não entre em roubadas e aí se destrua nesse processo de produzir certas coisas, tá? Então, conheça seus limites como profissional e seus limites como pessoa, né? Não destrua você mesmo e nem sua carreira nesse processo, porque, cara, se a sua saúde vai pro pau, a sua carreira vai pro pau junto. Quarto ponto aqui é a ordem de prioridade de projetos, que é uma parada que eu criei para mim mesmo, assim, dentro do meu fluxo de trabalho, e eu vou trazer para vocês aqui como uma diquinha aí, vai. Então, assim, é basicamente isso aqui, ó. Vamos dizer que se um projeto possui 30 segundos de duração, divida-o em, por exemplo, 3 partes de 10 segundos cada. Depois eleja por onde começar, de preferência por aquilo que é mais difícil, né, que vai levar mais tempo, e organize-se de modo a trabalhar em blocos, tá?
Com isso, você cria uma ordem de prioridade, entre aspas, sabendo que um certo bloco precisa ser produzido em um certo tempo. Então você tem uma animação de 30, você sabe que o bloco 2, por exemplo, né, o segundo bloco, leva mais tempo a produzir porque é a parte mais difícil. Então você vai levar 3 dias aqui e 1 dia em cada um dos 2 blocos. Então produza, né, primeiro o bloco 2, porque depois você vai ter menos tempo para produzir, né, os outros 2 blocos. Então essa ordem de prioridade é uma parada que eu uso muito para dividir um projeto e deixar ele um pouco mais folgado, ou seja, eu olho para o projeto e falo assim, cara, essa é a cena mais difícil, eu vou levar mais tempo nela, então eu vou direto nela, faço e depois eu volto para mais fácil e começo a fazer aquilo, depois eu emendo as duas e tal e vou fazendo desse jeito, sacou? Mas eu consigo já prever o tempo que eu levo para fazer uma certa parte de animação para que eu não me ferre lá no final, né? Quando chega assim de repente na parte mais difícil eu falo, caralho, eu tenho um dia, isso aqui eu vou levar 3, então eu vou ter que me matar nesse processo para fazer. Então defina a ordem de prioridade, aquilo que você tem que animar primeiro e a forma como um projeto é subdividido para você se organizar, sacou? Ponto 5 aqui é criar um fluxo de trabalho que seja consistente. É importante criarmos métodos de organização, produção e postura que nos permitam o domínio total de um projeto. Esses métodos precisam ser flexíveis de modo a você não se engessar ao ingressar em pipelines diferentes. Ou seja, você tem que criar uma organização muito concisa, de forma muito clara na sua cabeça, para toda vez que você abrir o After Effects, você, no estalar de dedo, saber o que você precisa fazer, certo? Mas toda a organização que você criar, todo método que você criar precisa ser flexível. Você não pode ficar engessado nesse método, porque se você ingressar em um outro estúdio, onde todo mundo trabalha diferente de você, e você é obrigado a ingressar no método deles, você pode se ferrar também no processo. Então tenha sempre em mente isso. Você cria um método de organização, esse método não pode ser engessado, ele não pode pegar você e te deixar limitado a trabalhar só daquele jeito, sacou? Toda vez que você muda de lugar, de estúdio, ou vai trabalhar com uma equipe diferente, talvez você tenha que mudar de método, e aí você precisa saber ser flexível nesses pontos. O ponto 6 aqui é sobre hardware, né? Porque hardware também faz parte de ser produtivo, certo? Então olha só, investir em uma boa máquina é fundamental no processo de ser produtivo. Um hardware condizente com aquilo que produzimos é algo que não pode ser negligenciado, e muita gente negligencia isso. Se você quer trabalhar com motion de verdade, você vai ter que investir numa máquina boa em algum momento, né? Claro, a gente está falando aqui em termos ideais, né? Ninguém precisa ter uma super máquina logo no início de carreira, não é isso, mas é bom que você tenha consciência de que hardware faz diferença quando você está produzindo, porque se uma máquina te impede de trabalhar rápido, então seu fluxo de trabalho é lento e logo sua produtividade por dia cai muito. E quanto mais ela cai, mais estressado você vai ficar. E se você acumular isso durante um dia, durante um mês, cara, um projeto pode virar um inferno, sacou? Então, lembre-se sempre disso, tem uma máquina equilibrada, não precisa ser uma super máquina, uma geladeira ambulante gigantesca, cheia de cri-cri, não é isso. Mas tem uma máquina que aguente fazer aquilo que você precisa fazer. E à medida que os seus projetos forem ficando mais avançados, obviamente você vai ganhar mais dinheiro, obviamente você tem que investir numa máquina melhor para você sempre manter seu fluxo de trabalho na velocidade condizente com aquilo que o cliente pede. E o 7º e último ponto aqui é evite pensar sobre a sua carreira em termos de sacrifício. Isso é muito importante, tá, galera? Você não precisa se matar para ser bem sucedido naquilo que faz, precisa apenas ser eficiente. Ou seja, né? Todo mundo quer ser bem conhecido, todo mundo quer ser bem sucedido e todo mundo quer ganhar a sua grana. Esse é o que importa no final, certo? Mas não pense em termos de carreira como se fosse um sacrifício, como se você precisasse realmente sacrificar várias coisas para ser bem sucedido. Isso é mentira, tá? É aquilo que eu falei ali atrás. Se você quer trabalhar, na verdade assim, se você precisa trabalhar fim de semana, se você precisa trabalhar um pouco depois do horário, ok, normal, acontece, mas não transforme isso num hábito, porque se isso transformar num hábito, esse sacrifício, então você perde o foco da sua carreira. É sempre bom você lembrar que a sua vida pessoal é mais importante do que a sua carreira, porque o motion design é isso aqui dentro de um escopo muito maior, né, da nossa vida inteira. Então priorize as coisas, saca? Você trabalha o dia inteiro? Ok, trabalhe o dia inteiro e trabalhe de verdade. De outra forma, você não consegue produzir. Então o problema das pessoas é que elas são muito dispersas, então 8 horas para elas na verdade equivalem a 4. Sacou? E se você realmente trabalhar e sentar, 8 horas vão valer por 16, digo por experiência própria, ok? Então evite fazer sacrifício a todo momento, evite transformar isso num hábito, porque isso destrói mesmo. Ser produtivo é fácil, se você conseguir ser organizado e disciplinado o suficiente para manter certas métricas durante o seu dia e também não olhar para os lados e não ficar ali acessando o Facebook, mimimi, no WhatsApp. Então eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, de assinar as notificações e dar um like no vídeo aí. Também compartilhe e comente aí o que você acha sobre esse assunto, fechou? E novamente, as matrículas do curso Motion Design Essencial estão abertas, o link está aqui na descrição, clique, garanta sua vaga, porque a turma 6 já começou e o pau vai quebrar. A gente se vê no próximo Insights, fui!